Em algum lugar, não muito distante deste país, havia um poço muito profundo. Nesse poço muito profundo havia um reino das rãs. E as rãs estavam lá naquele buraco profundo e achavam que somente aquele lugar era um lugar plausível e somente o universo era aquele lugar. E todas as possibilidades de de novo pensamento sobre algum outro lugar haviam sido dissecados completamente pelos intelectuais, as rãs intelectuais que lá estavam. E de repente um pintacil olha um buraco, olha aquele poço, e por curiosidade ele entrou naquele buraco profundo, e chegando lá ele então se admirou com tantas rãs e com a maneira das rãs viverem. Ele então, observando que elas pensavam do mesmo jeito, que elas viviam da mesma maneira, de forma uniforme, ele começou a cantar a sua canção. E começou a cantar a sua canção dizendo que existia um outro lugar. Existia um lugar de flores, de cores, existia um lugar de muita diversidade, de árvores, existia um lugar de muita beleza, fora aquele lugar que aquelas rãs estavam inseridas. As rãs que tinham o poder daquele reino ficaram realmente muito assustadas com aquela maneira que aquele bicho estranho, cheio de penas, estava chegando naquele local e ainda cantando algo diferente daqueles grunhidos das rãs. E então fizeram uma assembleia, e na assembleia disseram que ou ele parava de cantar aquela canção, ou ele e as outras rãs que já estavam cantando a mesma canção iriam ser presos e colocados no calabouço até a morte. Eles, Pintacilgo e as outras rãs, resolveram continuar cantando. À medida que ele cantava, mais outras rãs se juntavam. Então, o Pintacilgo e as rãs que estavam com ele foram presos e no calabouço até a morte, e morreram ali naquele lugar, e aquele lugar voltou a ser o mesmo lugar que era sempre, uniforme, sem possibilidade de pensar, sem possibilidade de criar. A nossa igreja brasileira tem sido, graças a Deus, perseguida. Eu estava conversando com a Ana, e a Ana falou assim: poxa vida, eu já estava um pouco preocupada, porque não tinha nenhuma perseguição para a gente, né? Alguma coisa estava acontecendo, parecia que a gente não estava no centro da vontade de Deus. A gente está tentando justamente fazer um retorno. É uma proposta decolonial, uma proposta de descolonização. Talvez seja uma proposta de um novo canto. Não somente a nossa igreja, como outras igrejas que estão surgindo nessa cidade, neste país, estão começando a cantar uma nova canção. Mas aí nós temos enfrentado muita luta com muitos legalistas. Os legalistas, eles não gostam de novo pensamento, eles não gostam nem que as pessoas pensem, a não ser que o pensamento esteja circunscrito naquilo que eles determinaram ser a única maneira de pensar. E a gente então, essa semana, estava eu pensando, refletindo sobre tudo o que tem acontecido, o que aconteceu comigo, aconteceu com a Juliana, ou com a Fabíola, desculpa, de sermos desconvidados daquela atividade da Convenção Batista da Juventude. E aí eu fiquei mais preocupado ainda, ou pensando que dentro disso tudo entrou muitas coisas sobre a nossa igreja brasileira.
E fiquei pensando justamente isso. Parece que nós somos mutacículos cantando uma nova canção. Eu quero pedir a vocês que vocês abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11. E nós vamos refletir um pouco sobre os legalistas de ontem e os legalistas de hoje. E qual a proposta que Jesus nos dá através desse texto, e também um pedacinho do capítulo 12, de 1 a 6, nós vamos ver depois, qual a proposta ou qual o conforto que Jesus nos dá como igreja do Senhor aqui nesse lugar, nessa cidade. O texto diz assim: quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Versículo 41 do capítulo 11. Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros, que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com os seus antepassados, concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Eu gosto muito desse texto, esse texto é extremamente enigmático para mim, e é porque eu consigo olhar Jesus
É interessante perceber que Jesus Cristo, a primeira vez que foi no templo, foi lá para discutir com os escribas e os fariseus, lá com 12 anos. Depois a Bíblia relata que ele foi no templo para derrubar tudo, porque estavam fazendo da casa do pai dele a casa de vendas e de ladrões. Ou seja, Jesus Cristo tinha uma relação com o templo meio estranha, não é? O ministério com Jesus era na rua, junto com o povo. Ele ia na sinagoga também, e geralmente ele ia nas sinagogas para implicar com os fariseus e os escribas, os senhores que conheciam a lei. Era interessante ver isso em Jesus. Ele parecia não gostar muito desses fariseus. Ele parecia não gostar muito desses religiosos da sua época, daquela época da Palestina. É interessante que quando a gente pensa no legalista, a gente não pensa simplesmente no legalista que constrói regras, mas alguém que constrói as regras determinando que somente essas regras são a maneira pela qual a pessoa pode ter um relacionamento com Deus. Um outro jeito de ser, para eles, não é admitido. Isso a gente tem via naquele tempo, e a gente, infelizmente, tem percebido nas igrejas locais aqui no Brasil, e eu creio também em toda a América Latina. E é interessante a gente olhar esse texto. Eu queria só pensar rapidamente com vocês coisas que aprendemos então sobre os legalistas, sobre os fariseus do nosso tempo, à luz daqueles fariseus do tempo de Jesus. E a gente entende que eles estão entre nós. Os fariseus, os legalistas, eles estão entre nós. Os legalistas que acham que o Evangelho, como a gente sempre diz aqui, é o que eu vou fazer, porque se eu fizer isso ou aquilo, eu vou estar mais perto de Deus. Aqueles que não conseguem entender que o Evangelho, sempre repito isso, é aquilo que já foi feito por nós. Aqueles que exigem que o outro faça isso, faça aquilo, para estarem bem, estão entre nós. Eu digo não entre nós, a nossa igreja brasileira, espera em Deus que não. Mas estão entre nós os evangélicos neste país. E eles ficam completamente indignados ao ver pessoas livres. Eles não suportam a liberdade. A liberdade lhes causa asco. É por isso que a gente tem uma igreja extremamente atrofiada nesse país. Extremamente estranha. Há um movimento aí, se não me engano chama-se MDA, né? Que agora as pessoas falam de filhos. Então você evangeliza, discipula, ele é seu filho. E aí a obrigação do indivíduo é chamar você de pai, né? Então todo mundo tem um monte de filhos, e filhos que chamam de espirituais, e todo mundo fica chamando de pai. E é interessante que chama papai, papai. É uma coisa muito doida, muito esquisita esse negócio. Eu não consigo entender não. Tenho 2 filhos, Marco, Davi e Letícia, que eu já dou um trabalho muito grande para eles como pai. Mas imagina todo mundo ser meus filhos. Vou chamar de pai, né? Vou chamar de pai, né? Pois é. É um negócio estranho. Mas essas coisas produzem legalismos. E a pessoa vai namorar, tem que pedir autorização ao pai, se pode namorar. Aí tem que cortejar durante 6 meses. Aí depois só com autorização do pastor, que o indivíduo namora ou não namora. Que troço louco, meu amigo. Isso não é igreja, não. A igreja do Senhor Jesus pressupõe liberdade. Eu digo, não é liberdade para pecar, não é liberdade para viver do jeito que quer viver, não é isso que eu estou dizendo, mas não pressupõe caprichos. No texto que a gente leu, a gente entende que os legalistas têm maior legalismo sobre as coisas maiores,
ou melhor, menores, e muito menos legalismo com as coisas maiores. Era isso que Jesus estava conversando com esses caras. Disse: olha, vocês lavam o copo, lavam o exterior, vocês estão mais preocupados com as coisas externas, mas o interior de vocês está cheio de maldade. Está cheio de maldade. Um dia, conversando com um empresário lá em São Paulo, e eu estava conversando com ele sobre os direitos dos seus empregados, e ele dizia para mim, ele era diácono, ele dizia para mim: eu não dou todos os direitos dos meus empregados, não, eu negocio com eles, porque tem que ser assim, no país a gente vive desse jeito e tal, mas dentro da igreja é uma pessoa muito santa. E eu fiquei pensando nessa coisa dicotômica que a gente vive. Às vezes a gente entra na igreja, a gente é um santo, e aí a gente não consegue perceber que a nossa vida pública tem que ser também a nossa vida privada. Como nós somos diferentes, às vezes o legalista, sobretudo, ele é completamente diferente dentro de casa, e ele é muito santo e muito melhor fora de casa, né? Como alguém que disse que preferia um filho de pastor, amigo meu, ele disse que queria que o pai dele em casa fosse o pastor que ele era naquela igreja, porque ele era um homem amigo, santo, abraçava todo mundo, mas dentro de casa ele era um carrasco. Vida privada e vida pública. Os legalistas são assim, segundo Jesus. A gente olha também que os legalistas estão centrados na glorificação própria e querem poder. Jesus Cristo diz assim: vocês estão mais preocupados em serem observados pelas pessoas, vocês querem os melhores lugares. Os legalistas querem poder, o tempo todo estão buscando poder para colocar as suas ideias ou definir a vida do outro a partir das suas próprias ideias. Jesus Cristo vai direto e diz: ai de vocês que estão buscando simplesmente poder e serem observados e serem respeitados nas praças, e todo mundo tem que obedecer vocês cegamente. Ai de vocês. Esses legalistas que Jesus Cristo estava conversando, aliás, é muito interessante, porque Jesus Cristo foi nesse jantar, e Jesus Cristo não lava as mãos, ou não faz aquela maneira de cerimonial de lavar as mãos. Eles lavavam as mãos diversas vezes. Jesus Cristo simplesmente se assenta para provocar essa discussão. Esses legalistas são podres por dentro e corrompem os outros. Eles são podres por dentro. E aí, quando Jesus Cristo, lá no versículo 44, diz assim: ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. É fato que os judeus se preocupavam muito com a ideia da sepultura e colocavam nome, colocavam números, porque se alguém pisa e toca no morto ou numa sepultura, ficava 7 dias contaminado, então tinha que passar por um processo de purificação. Você já foi no cemitério? Deus estava no cemitério, e aí de repente eu percebi uma numeração lá, José, não sei quanto, o nome do cara lá. Ouça, José, desculpa, eu tive que sair rapidamente, né? Porque eu estava ali me sentindo, puxa vida, eu estava em cima de uma sepultura, não tinha nada de sobrenatural ali, mas eu me senti desrespeitando a família, pisando naquele lugar. Esses fariseus, eles são tão podres por dentro que eles enganam muitos, proliferam maldade, e a gente olha para eles, a gente não sabe que existe contaminação nos seus corações. Esses são os legalistas que tentam destruir a igreja do Senhor Jesus. E na igreja batista em particular, há muitos legalistas crescendo nessa denominação. Que o Senhor nos ajude a nos libertar desse legalismo que tem sobrecarregado tanta gente. Versículo 43, eles sobrecarregam os outros. 46, Jesus Cristo começa a conversar com
os mestres da lei, os teólogos, aqueles que tinham a responsabilidade de interpretar a Bíblia e ensinar as pessoas. E é interessante que esses homens, e quando eu digo homens, porque eram homens mesmo, porque a Bíblia é extremamente patriarcal, né? Em muitos casos, embora muitas mulheres quebraram toda essa lógica patriarcal da Bíblia, graças a Deus, mas no tempo de Jesus as mulheres não eram nem contadas. Por isso, então, os escribas, os senhores da lei, eram homens. E esses homens aqui sobrecarregavam os outros, construindo, colocando regras que estavam além da letra da lei, além da própria lei. Eles criaram uma Torá, uma espécie de Torá oral, né? E eles criaram uma coisa que estava muito diferente daquilo que Moisés havia colocado, e eles colocaram, impingiram sobre as pessoas um peso tremendo. Eu estava conversando com uma irmã, ela já esteve até em nossa igreja, e ela conversando comigo no WhatsApp, né, que agora é o caminho de muita conversa, e ela então estava dizendo: pastor, eu não consigo ser da igreja, eu não consigo ser da igreja porque eu não consigo cumprir as regras. E eu disse: que regras? E ela citou mais ou menos umas 10 ou 15 regras do que aquela igreja que ela fazia parte estava dizendo para ela ser o evangelho. E eu disse para ela: mas olha, vou dizer uma coisa para você, está tudo errado, te ensinaram tudo errado. Isso não é evangelho, isso são regras estabelecidas pelo seu pastor, pela liderança da sua igreja, regras que fazem você se sentir cada vez mais pesada. Isso não é evangelho. Jesus Cristo levou toda a carga, e levou essa carga cravando o seu corpo na cruz por você. Essa senhora gravou um áudio chorando e disse assim: pastor, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Isso é verdade, eu nunca vi uma coisa dessas. Uma coisa muito simples, mas porque aqueles peritos da lei da sua igreja estavam sobrecarregando aquela mulher com aquelas leis que não eram bíblicas. Outra característica desses, e eu estou falando dos de lá, pensando também nos de cá, outras características desses legalistas: eles são demagogos e matam os profetas com suas práticas. A Bíblia diz que Jesus Cristo começa a questionar aqueles escribas, que eles reformavam os túmulos dos profetas, e fazendo isso, eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram pessoas boas, maravilhosas, mas na verdade eles estavam concordando com a morte daqueles profetas, daqueles túmulos que eles estavam reconstruindo, reformando. A gente tem visto tanta gente nas nossas igrejas evangélicas sendo humilhados, destruídos, e profetas, e não profetas no sentido assim de ver coisas, imaginar coisas, mas profetas que anunciam mesmo a palavra da justiça, da reparação, de transformação de vida. E a gente vê tanta gente sendo destruída nas nossas igrejas evangélicas e até nas igrejas católicas também. Tantos profetas. Os legalistas são assim. E aí eu observei isso, e eu observei que esses legalistas determinam que os seus pensamentos são os únicos. Jesus Cristo fala para eles que eles seguraram a chave do conhecimento, e eles não entraram e não deixaram também ninguém entrar. Aquele indivíduo que fala assim: eu sou calvinista reformado, portanto só eu sei a palavra da verdade e ninguém mais pode pensar diferente. Aí obviamente essa turma não aceita teologia da missão integral, teologia da libertação,
teologia negra, então, não é umas coisas de preto, jamais, né? Porque somente eles têm a verdade. E aí, esses legalistas estão aí, nas estruturas das nossas denominações. Bom, o que devemos fazer diante desses legalistas e acusadores? Aí o capítulo 12 me ajuda a entender algumas coisas rapidamente. Quero dizer para vocês aqui. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Cerca de 10 mil pessoas. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem deve ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar, em minha tradução, matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Isso me ajudou a entender, lendo essa semana esse texto, que eu não preciso temer esses legalistas. Nós não precisamos temê-los, porque eles podem até ferir o nosso corpo, ferir a nossa dignidade, mas eles nunca vão nos destruir. Amém. E nós, sobretudo, que compreendemos a palavra do Senhor, nós resistimos, aprendemos a lição da resistência e vamos continuar resistindo. Não precisamos temê-los. Eles são limitados. Precisamos temer, não temer no sentido de que Deus vai nos castigar. O que Jesus Cristo estava colocando é um texto extremamente difícil aqui. Eu entrei nesse texto, cheguei aqui agora, o que eu vou fazer? Né? Mas esse texto é um texto difícil. O que a gente precisa entender é temer a Deus. Deus sim tem poder sobre a vida, sobre a morte. Deus tem poder sobre todas as coisas. Portanto, o nosso temor, não de medo, mas de respeito pela grandeza, é em relação a Deus. Não precisamos temer o homem. Não precisamos. Então, a gente precisa fazer só uma coisa: descansar no cuidado e no amor de Deus. Quando Jesus Cristo fala dos passarinhos, ele está falando daqueles passarinhos que eram vendidos entre os pobres. E os passarinhos, os pardais, custavam metade de 1 centavo. Lá na Palestina tinha esse negócio, metade de 1 centavo. Ou seja, era praticamente nada. Esses pardais eram vendidos para os mais pobres, que se alimentavam desses pardais. E Jesus Cristo fala: Deus se preocupa com esses pardais. Se Deus se preocupa com esses pardais, que valem o que valem, Deus está preocupado com um fio, sabe, um fio de cabelo que cai da sua cabeça. É claro, aqui Jesus Cristo está fazendo ele está dizendo uma expressão hiperbólica, ele está fazendo um exagero para mostrar aqui que o cuidado de Deus é muito grande. Se Deus ama os passarinhos, por que você acha que Ele não vai amar e cuidar de você? Então, dessolou meu coração. Eu, como um passarinho nas mãos do Senhor, sou cuidado por Ele, porque Ele ama a mim, Ele ama a nossa igreja brasileira, e ninguém nos segura. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Não porque somos melhores,
mas porque a gente está dizendo a este país, como outras igrejas também, quero ser bem claro que existem outras igrejas fazendo o mesmo, que existe possibilidade de nós libertarmos a nossa mente, que é extremamente colonizada. A gente precisa se descolonizar e buscar o nosso jeito de ser servos do Senhor, como brasileiros e brasileiras que somos. Amém? Deus cuida de nós. Vamos descansar nisso. Louvado seja o Senhor. Os legalistas não vão nos colocar num calabouço até morrer. E se fizerem isso, nós vamos virar semente, que a coisa vai crescer e vai desenvolver, porque o Senhor está conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Antes de passar para o pastor Vitor, que vai celebrar a ceia, nós vamos orar ao Senhor. Deus, Senhor, que nos capacite a compreender o cuidado de Deus. Peço a você que ore aí, ore no seu coração, ore em uma oração. A gente não faz muito isso, mas ore silenciosamente. Conversa com o Senhor e fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trata com tanto carinho. Como o Senhor cuida dos passarinhos, de toda a natureza, o Senhor cuida de mim também. Obrigado porque eu faço parte desta igreja. Eu faço parte da verdadeira igreja, não somente da nossa igreja brasileira, mas da igreja que está procurando seguir o Evangelho. Então, diga isso no fundo do seu coração. Se você é membro aqui dessa igreja, coloque isso diante do Senhor. Diga: Senhor, ajuda-nos a resistir. Os legalistas estão cada dia mais querendo nos destruir, mas nós sabemos que pertencemos ao Senhor. Diga isso para o Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. E se você ainda não compreendeu que Deus te ama profundamente, mas que hoje, de repente, você está entendendo o amor de Deus por você. Ele te amou tanto que mandou Jesus Cristo, se fez em Jesus, se fez gente para morrer na cruz por você. Isso é amor dele. Ele te ama muito. Ele quer cuidar de você. Entrega a sua vida na mão dele. Diz: Senhor, eu entrego toda a minha vida nas suas mãos. Tudo que tenho, que sou, eu entrego nas tuas mãos, crendo que o Senhor vai cuidar de mim como cuida dos passarinhos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus querido, por nossa resistência. Essa resistência não vem de nós, mas vem do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela existência da nossa igreja brasileira. Nós, Deus, pedimos que o Senhor, cada dia mais, nos dê humildade, Senhor Deus, para entendermos que estamos desplantando essa igreja, não para a glorificação nossa, mas para a glorificação do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lutarmos, Senhor Deus, para compreendermos cada vez mais o Evangelho da graça. Ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos a usar a graça contra o Deus da graça. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa liberdade seja uma liberdade consciente e que a gente, com a nossa liberdade, glorifique o Teu nome em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente pensar. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que também a nossa vida privada não seja diferente da nossa vida pública. Que a gente consiga, Senhor, viver uma vida parecida com o Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos deseja pegar no colo, cuidar de nós, com todas as nossas fragilidades, todas as nossas transgressões. Sabemos que o Senhor continua nos amando. Por isso, Deus, nós Te louvamos. Te agradecemos muito por estarmos juntos aqui. Recebas a nossa adoração, nosso louvor, em nome do Senhor Jesus.